uma atmosfera impactante. Com uma incrível capacidade de mexer com a emoção das pessoas. Ninguém quer perder um clássico. O Vidalba do Cruzeiro e o Alan Franco do Atlético disputaram um espaço na área por quase 1 minuto. Detalhe, o jogo estava parado nessa hora. Quem joga fora de casa tem que ter sangue frio para não se abalar com as provocações da torcida. O Caio Jorge respondeu com uma risada debochada. O Gabigol mandou o beijinho. O jogador gosta desse tipo de clima. É um jogo que exige um altíssimo nível de concentração. O Christian pediu para os companheiros prestarem atenção no Hulk. Lá do ataque, o Caio Jorge alertou para a bola nas costas da defesa do Cruzeiro. O Cássio estava preocupado, porque o Atlético ameaçou no primeiro tempo, mas não fez gol. Para desespero do Gustavo Scarpa. Antes da partida, o Hulk deu um abraço no Fabrício Bruno e parabenizou o zagueiro do Cruzeiro pela convocação para a seleção brasileira. Durante o jogo, o clima continuou cordial entre eles. A principal missão do Fabrício Bruno era impedir que o super-herói do Atlético decidisse mais um clássico. Só que o zagueirão fez muito mais do que isso. No início do segundo tempo, resolveu se arriscar no ataque e pintou uma obra-prima. Quis sim chutar pro gol, mas eu não esperava que ia sair tão meio que de uma forma lenta a bola daquele jeito, mas o mais importante é que fiz o gol e que abriu o caminho da nossa vitória. Um golaço! Quem cantou o técnico Leonardo Jardim e deixou o Cássio de joelhos. Dos gols que eu tenho até hoje, eu acho que sem dúvida nenhuma é o mais bonito. Um gol que abalou o Atlético. Dudu pediu calma e inteligência emocional. O Scarpa estava tenso, vendo o Cruzeiro tomar conta do jogo. E no escanteio, Fabrício Bruno apareceu de novo, ganhou de cabeça e a bola sobrou para quem? Caio Jorge e o seu instinto artilheiro. O domínio já preparando a finalização para o gol. Enquanto ele fazia o K, o Hulk reclamava com os companheiros, revoltado com mais um gol sofrido pelo Atlético em lances de bola parada. A cara do Cuca dispensa palavras. Leonardo Jardim, por sua vez, comemorou a vitória por 2-0 com um abraço caloroso no Fabrício Bruno. O Cruzeiro não se intimidou com a pressão da torcida na casa do rival. Conquistou a 3ª vitória em 5 clássicos disputados aqui na Arena do Galo. E de quebra, abriu uma vantagem importante na luta pela classificação. No Mineirão, pode até perder por um gol de diferença que passa de fase. Com muita humildade, com muito pé no chão, a gente leva um bom resultado para decidir no Mineirão, diante da nossa torcida e na nossa casa. Não tem nada acabado. A gente fica triste, né? Porque é um resultado que ninguém espera. É um golpe duro, mas nós sabemos a força da nossa equipe. Nós vamos corrigir os erros que tivemos aqui hoje. Nessa guerra de nervos, que é o Clássico Mineiro, a confiança de quem vive ótima fase fez a diferença. Ei, gente! Que bonito! Meu sonho de abrir o Globo Esporte. Era o meu. Tudo bem? Mas hoje é papo sério, cara. Papo sério, o Globo Esporte está no ar. Henrique Fernandes no estúdio pra gente falar tudo sobre o primeiro capítulo do clássico jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0 na casa do rival e conseguiu uma vantagem muito grande, né, Henrique? E vamos por partes, porque cada tempo teve um desenho muito claro, né? O primeiro tempo teve uma cara o jogo, a gente tá vendo lances. A gente vê até o Cruzeiro tendo boa chegada na partida, essa bola do Caio Jorge, a primeira chegada do Cruzeiro. A primeira etapa foi mais do Atlético. Mas foi mais do Atlético. O próprio Leonardo Jardim falou que o time teve muita dificuldade nos primeiros 20 minutos. E aí o Galo, usando bem seus jogadores de frente, surpreendeu com Cuejo e Hulk como atacantes. Teve algumas chegadas interessantes. A gente tá vendo o Dudu aparecendo na ponta direita, depois a gente fala dele. Mas o Galo, mesmo tendo um pouco mais de chances e volume, não conseguiu aproveitar e se transformar em gol. E aí o Cruzeiro foi se estabilizando no jogo. Pra mim, a melhor chance do primeiro tempo é do Cruzeiro. Essa bola que vai sobrar pro Wanderson. E passou muito perto. Era um rebote, ia ter briga, ia ter muita reclamação, porque teve causa da roubada do Romero. O carrinho do Romero. Essa foi uma blitz do Atlético. E repara como o Cruzeiro fecha bem a sua área, né? Muita gente do Atlético pra finalizar.
Foi até impedimento nesse momento do lance, mas todo mundo do Cruzeiro ali para tomar a bolada, para fazer o bloqueio. Primeiro tempo, portanto, igual, bem mais equilibrado. E você falou da surpresa do Dudu na escalação, ele entrou no lugar do Rony. A gente estava esperando o Renier, mas foi o Dudu. Uma grande surpresa no 11 do Atlético e, curiosamente, o Dudu não jogou como meia por dentro, segundo atacante junto com o Hulk. Mais na pontinha, jogou como um ponta pela direita. Agora é impressionante como não está entrosado. E aí eu acho que o Cuca arriscou bastante, colocando o jogador com poucos minutos recentes pela punição e por escolhas dele também. Passamos pelo primeiro tempo. Na segunda etapa, 2 caras de seleção acabaram mudando o ritmo do jogo. Uma das semanas mais felizes da minha vida. Uma semana que acho que sem dúvida nenhuma vai ficar marcado para sempre na minha carreira. Olha, talvez você esteja achando o discurso deles meio exagerado. Mas não, é a mais pura verdade. Olha só, na segunda-feira, o nome dos dois estava na boca do técnico da seleção brasileira. Caio Jorge, Cruzeiro. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Aí, 2 dias depois, vem o clássico. Os selecionáveis em campo, Fabrício Bruno tendo um trabalhão danado, correndo atrás de atacante, se virando para afastar as bolas que atravessavam a área. Primeiro tempo de zagueiro. Mas se o Ancelotti acha que tá levando só um xerifão, ele pode se surpreender. 5 minutos de jogo no segundo tempo, Fabrício levantou a cabeça e atravessou o meio de campo. A marcação do Atlético não deu muita bola. Ah, beleza, deixa aí, só zagueiro, pensaram eles. Que nada, meu amigo. É zagueiro com lança-foguete no pé direito. Pobre coitado do Everson. Como é que o Gustavo Villani falaria mesmo? Lá no cantinho, joga a luva. Goleirão deu pra pegar, não, né? Mas que tapa. Feliz pelo gol e pela convocação. Dos gols que eu tenho até hoje, acho que sem dúvida nenhuma é o mais bonito. Primeiro gol do Clássico, já vinha buscando isso, queria muito. Caio Jorge, vontade e dedicação não faltam nunca. Mas ali no primeiro tempo talvez não tenha feito a melhor escolha. No carrinho do Romero, a bola ficou limpa para ele, do jeito que atacante gosta. Mas ele resolveu dar o passe, que nem foi tão caprichado por Matheus Pereira. Aí teve essa bola na medida para ele. De novo, não foi a melhor escolha. Mas aí volta o nosso outro personagem, que estava certeiro com o pé e com a cabeça. Fabrício Bruno escolheu achar o artilheiro cruzeirense dentro da área. E o KJ fez o quê? Com 2 toques, escolheu ser feliz. Artilheiro nato. Agora é pensar no São Paulo, depois na seleção e por último vem o Atlético novamente. Semana especial pra esses dois. E o golaço. O Ancelotti deve ter aplaudido de pé, né? São os caras dele. E esse gol do Fabrício Bruno, golaço, meio que deu uma mudada no rumo do jogo, né, Henrique? Foi um gol que acabou destravando o jogo. Vamos mostrar o detalhe. Começa no lateral com o Kaique. Repara que tá todo mundo marcadinho. Um do Cruzeiro, um do Atlético perde alguém do Cruzeiro. Essa dividida é crucial, porque o Hulk sai do Lucas, o Kaique ganha a dividida e aí começa a aparecer o espaço. Agora olha o William lá em cima, ele não vai nem tocar na bola e nem participar. Só que a movimentação dele puxa o Scarpa e inaugura a Avenida Fabrício Bruno, que a gente vai ver, ó. O William levou o Scarpa embora. Fabrício Bruno com espaço para avançar à vontade, tá na faixa central do campo aqui, ele não vai chutar, mas ele vai levar essa bola até lá dentro para fazer a finalização muito boa. Pra acertar esse chute também. O Alexander também. estava longe, o Scarpa ainda estava atento ao William. Esse chute é de rara beleza. Destravou o jogo e encaminhou a vitória do E aí, com 16 minutos do segundo tempo, já tava 2-0 e o Atlético deu uma desmoronada, né? E essa mexida, pra mim, teve um peso muito grande. Saiu o Scarpa. Saiu, pra mim era o cara que ainda tava pensando um pouco mais no jogo e a criação do Galo foi embora com ele, né? Essa foi a primeira finalização do Galo, a primeira e a segunda no segundo tempo, com 35 minutos. E aí não dá pra buscar reação. Teve falta do Hulk dessa vez não entrou. Porque o entrou. Cruzeiro também só restringiu o Atlético a finalizações de longe. E quase teve gol do Gabigol, que entrou no jogo ligado. O Everson saiu meio atrapalhado. E aí o Vitor Hugo evitou que seria o terceiro gol do Cruzeiro. Mas assim, vitória absoluta do Cruzeiro, que deu um passo muito grande para chegar à semifinal. Tem que concluir a missão ou o Galo tentar reverter. E depois do jogo, no caminho para os vestiários, teve bate-boca do Cuca com o diretor executivo do Cruzeiro, o Paulo Pelaipe. Clássico costuma ser assim, clima quente nos bastidores. Dois veteranos de um lado e do outro, né? O Cuca ficou bravo porque o Cruzeiro estava reclamando no campo. Enfim, tem que reclamar em algum lugar, né? Bastidores quentes. Já que a gente tá falando de bastidores, vamos botar a Lud Ciance na roda. Ela está na cidade do Galo. Cuca passando por uma cirurgia no ombro agora de manhã. E será que essa derrota no Clássico, Lud, vai ter impacto no comando do time? Boa tarde pra você, seja bem-vinda.
Oi, meus amigos, muito boa tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente. Pois é, o clima nos bastidores continua quente, né? Depois dessa derrota do Atlético para o Cruzeiro nesse clássico. O time treinou hoje pela manhã normalmente, aqui o treino começou às 10 horas da manhã, já foi finalizado, alguns jogadores passaram aqui pela gente, mas o Cuca não estava presente, né? O treino de hoje foi comandado pela comissão técnica, o Cuquinha, que deu as atividades hoje justamente por causa dessa cirurgia que o Cuca passou hoje pela manhã, uma cirurgia no ombro. E aí nos bastidores a diretoria do Atlético se reuniu para debater o que fazer nesse momento, né? Permanência ou não do Cuca no comando do Atlético. E aí no decorrer do dia a gente deve acompanhar essas definições, né? Ainda que o Cuca permaneça, não é certeza que ele estará presente no jogo do final de semana contra o Vitória em Salvador por causa dessa cirurgia no ombro, né? Por questões protocolares, protocolo médico. Ontem, depois do jogo, o Cuca participou da coletiva de imprensa, ele estava muito abatido, falou sobre a situação do time nesse momento. Vamos ver. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais. E nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente que não está acontecendo. Nós ouvimos agora o Léo Jardim, agora há pouco, e agora o Cuca falando depois do jogo, mais uma vez uma coletiva tão ruim ou pior que o jogo do time dele. Veja aí. Eu não tenho um prazo para te dizer, eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Eu não tenho poder de demitir ninguém aqui. Eu sou apresentador, embora tenha uns desgraçados aí que falem que tem. Eu não tenho poder de contratar e nem de demitir. Eu indico, quem contrata é Murilo, é Bernardo e quem manda embora são eles também, tá? Mas se um desses caras aqui, um dia, se um deles disser que não sabe quando ou se vai dar resultado aqui ou se envolver com o processo, vocês podem ter certeza que eu serei o primeiro aí na sala do Bernardo falar assim, ó, fulano falou, Beltrano falou, Ciclano falou, e manda embora porque não dá mais. Porque quando o cara chega e diz o que o Cuca disse na coletiva, é fim de linha. Não tenho prazo e nem certeza de que as coisas vão melhorar. Nem ele acredita no trabalho dele. Agora, eu só lamento que tenham esperado tanto tempo para detectar o que foi detectado ontem depois do jogo. Mas não existe trabalho. Cara, antes do jogo, o Breno ficava falando comigo assim, você está desrespeitando o Atlético. Olha o pessoal da iBolt aí que está entrando com a gente hoje. Bem-vindo. Um abraço aí, Rodrigão. O Breno falava, você está desmerecendo o Atlético. E eu deixei claro isso para ele e para todo mundo que eu falava aqui, que o que eu desmerecia, se é que desmerecia algo, era o futebol do Atlético, que não existe. E falava, nós estamos assistindo a um jogo da equipe que tem o melhor trabalho do futebol brasileiro para mim hoje, que é o Cruzeiro, contra uma equipe que, cara, é um nada. A gente olha para o pós-Copa do Mundo e isso se intensifica, sabe? Se agrava. Pós-Copa do Mundo, o Atlético tem 5 jogos em casa pós-Copa do Mundo, com 4 derrotas. 4 derrotas e 2 vitórias. Não, mas o outro jogo considera dos últimos 6, é contra o Inter, que é antes da Copa do Mundo de Clubes, não? O Atlético ganhou do Bragantino e do Godoy Cruz. Bragantino e Godoy Cruz e perdeu em casa. Perdão, você tem razão. Então é isso. O Atlético tem 6 jogos em casa pós-Copa do Mundo, com 4 derrotas. 4 derrotas. Isso não é normal. Mas, isso Thiago, não é normal, Thiago, o que piora isso, desculpa, mas o que piora isso é o desempenho, né? Porque se você estivesse desempenhando algo, porque se tivesse ganhando, a gente não estaria discutindo isso. Mas, cara, se ganhasse todos esses jogos, ganhou do é que assim, a gente não, porque eu já discutia antes da parada para a Copa do Mundo que o desempenho era ruim. Não discutia nada, não. Isso aí é um viés seu, Thiago. Você que enxerga o futebol numa direção só. Ou não chama de obrigados a enxergar. A gente é muita gente. A gente é muita gente. É porque a gente é muita gente. Se o Atlético tivesse vencido, é porque a gente tem que ser mais maduro. Não, mas peraí. Mas aí nós diríamos o quê? O que manteve o Cuca? Resultado, né? As classificações nas Copas, e ainda bem que a gente falou isso antes, né? Que estavam mantendo o Cuca como treinador. Então os resultados mantêm. Mas o Elton tem razão. Porque é
óbvio, eu sou resultadista? Sou. Mas quando você vê um time jogar minimamente organizado, está mais próximo. É porque, peraí, só para concluir meu pensamento. Favor, é pelo seguinte, é porque quando você, mesmo você não desempenhando o máximo, você conseguir a classificação, tá, vai passando, vai empurrando. Eu vou dar o exemplo do Milito. O Milito teve situações desse jeito. Em alguns momentos, não mostrava o desempenho. O jogo contra o São Lourenço, o Atlético fez 2 jogos ok's. Raspando. Passou, mas não era um negócio que você olhava e falava assim pro campo. Não tem nada. Isso. Não tem nada. O Cuca... Contra o São Lourenço foi. O Cuca... Thiago, não tinha absolutamente nada. O Atlético classificou na sorte. Thiago. Nesse jogo foi sorte. Thiago, tem um negócio que eu tenho muito orgulho de mim, é número e memória. O Atlético não era um nada contra o São Lourenço. Contra o São Lourenço não era um nada. Depois você pode procurar aí o jogo inteiro, dar uma estudada. Eu lembro dos 2 jogos. Não, você mesmo reclama da sua memória, então é porque eu tô Mas eu lembro para bem não dos entrar 2 nessa jogos. discussão. Dos 2 jogos contra o São Mas Lourenço. vamos lá, só continuando. Aí você via lampejos dentro do campo. O do Cuca hoje, você não vê lampejos. O que a gente viu ontem, nos primeiros 20 minutos, foi a mobilização. O encaixe existiu na trocação pela mobilização. Individualidades. Isso, o talento do Scarpa. Com tanque cheio. Isso, o talento do Scarpa, Coelho. o Alexander, o Coelho, o Franco. Tudo certinho ali, o Hulk dando um incômodo dele na defesa do Cruzeiro. Pronto. Mas o desempenho você não via. Então o Cuca tem entregado ao Atlético, é isso. O torcedor do Atlético, ele vai acompanhar o jogo do Atlético com um sentimento de que não vai sair nada. E isso não pode acontecer. A gente não pode normalizar os fracassos que existem dentro do campo. Isso aí. E outra coisa, o Atlético já discute, aí a informação, né? Vários colegas apuraram, o Atlético já discute outro nome para substituir o Cuca. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.